A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Saiu uma nova pesquisa. É a primeira pesquisa séria que sai depois dos fatos que envolveram Flávio Bolsonaro, o Banco Master, Vorcaro, etc. E o prejuízo está refletido na pesquisa. Vamos a ela. Olha, Atlas Intel, Bloomberg. Áudio com Vorcaro impacta eleitor e Flávio perde fôlego na disputa com Lula. Olha, nessa pesquisa, né, feita mais recentemente, quer dizer, logo depois dos fatos, logo depois da divulgação do caso Flávio Vorcaro Master, ele caiu 5 pontos no seu placar em relação perdeu 5 pontos percentuais, é isso. Perdeu, ele está 13 de distância do Lula agora, segundo essa pesquisa. Então, deixa eu ler para você para não ter confusão. Petista abre quase 13 pontos de vantagem no primeiro turno e 7 no segundo, de acordo com pesquisa feita após vazamento de conversas entre senador e dono do Master. O vazamento de um áudio no qual o senador Flávio Bolsonaro, PL-RJ, aparece cobrando dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no último dia 13 de maio, foi amplamente conhecido pelo eleitorado, impactou a preferência de voto de parte dos votantes e fez o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro perder fôlego na disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você está vendo? É a Veja. Esse texto que o Fernando mostrou é da Veja. Segundo o levantamento Atlas Intel Bloomberg, divulgado nesta terça-feira, dia 19, hoje, Lula tem agora quase 13 pontos de vantagem para Flávio no primeiro turno, 47 a 34,3%. Está aqui, 47, isso é primeiro turno, a 34,3%. O petista praticamente manteve estável sua intenção de votos, mas o senador viu recuar o percentual de apoiadores em mais de 5 pontos percentuais. Então está aqui o quadro, né? Esse gráfico aqui, olha aí. Lula 47, Flávio 34,3, Renan Santos 6,9, Romeu Zema 5,2, deixa eu aumentar um pouquinho isso, não está dando. Ronaldo Caiado 2,7 e Romeu Zema 5,2. Depois vem Augusto Cury 0,4, Aldo Rebelo 0,2%. Em branco nulo 1,4, não sei 1,9. Quer dizer, ainda temos outras pesquisas para sair, para a gente ter uma aferição melhor. Tem a Datafolha e a Quest. Então, tem 2 pesquisas importantes a sair. Os métodos são diferentes. Não estou pondo dúvida sobre nenhuma dessas
pelo menos dessas 3 pesquisas que são importantes. Olha aí a intenção de voto no primeiro turno, dá uma espiada, essa linha aqui define o Flávio Bolsonaro. Olha a queda. O Lula mais ou menos manteve a mesma coisa. Nessa pesquisa ele estava com cerca de 46, foi para 47. Tem toda a evolução aqui. Leia mais. Deixa eu ver o que a Veja está anunciando. Não, a Veja que está anunciando outros artigos. Aqui está a análise. A perda de eleitores por parte de Flávio não se traduziu em nenhum ganho expressivo de votos para outros candidatos de centro-direita e direita. Quem mais lucrou foi o empresário e ativista do MBL, Renan Santos, do Missão, que assumiu a terceira posição com 6,9% das intenções de voto. Então, você vê, o Lula não recebeu os votos que eram do Flávio Bolsonaro. São votos que, digamos, eram ligados exclusivamente a Eduardo Bolsonaro, com todas as suas virtudes, defeitos e sendo de direita. Então, esses votos migraram para uma, digamos, terceira via, também conservadora, mas não migraram para o Lula. O noticiário hoje mostra que o pessoal do Flávio ainda tem esperanças de que ele possa pedir uma auditoria nos negócios para tentar provar que tudo foi certinho e tal, mas eu acho que o dano já está causado. Pelas gravações, pelo que vazou, tudo é possível, mas fica difícil uma recuperação a esta altura dos acontecimentos. Repito, tudo é possível, mas é muito difícil uma recuperação a essa altura dos acontecimentos. Olha aqui o segundo turno, ó. Olha aqui o Lula, olha aqui. Em eventual segundo turno nas próximas eleições para presidente da República em 2026, como você votaria no seguinte cenário? Aí, Lula e Bolsonaro. Aí está aqui, ó. O que vem veja aí. Subindo, Flávio empatando com o Lula e agora essa queda. E ainda tem uma pergunta, será que essa queda é a queda total? Será que nós não estamos num rumo que essa linha descreve? Essa linha aqui, essa linha aqui, descreve um rumo, ela não termina aqui, ela vai descer mais? Essa é uma pergunta. Pode descer mais. Na medida em que o fato vai sendo explorado pela oposição, na medida em que as explicações estão difíceis, etc. Outra questão importante é a candidatura Joaquim Barbosa pela DC, pela Democracia Cristã. O Aldo Rebelo, que era o pré-candidato, diz que vai aos tribunais. Joaquim Barbosa disse, olha, não é assim, eu não sou... Está na Mônica Bergamo hoje. Não é assim, ainda eu quero saber se há uma estrutura, se há uma coordenação com outros partidos, como é que isso vai funcionar. Quer dizer, tem uma série de condicionantes para ele aceitar integralmente. Ele aceita ser candidato, mas tem uma série de pequenas e grandes condições que podem não fazê-lo candidato. Agora, na minha opinião, ele é um candidato importante. Pode carrear esses votos aí que estão sendo perdidos. O Centrão começa a avaliar a possibilidade
de assumir uma posição neutra durante... É difícil, né, o Centrão? Uma posição neutra durante as próximas eleições. Isso é uma discussão. Não me parece pela capivara. Eu gosto pela capivara, pelo passado do Centrão e por seus interesses, não me parece que são momentos, é um momento confuso, um momento, né, que a eleição, que a campanha eleitoral que já está desencadeada, que o destino, né, colocou nas pesquisas eleitorais. Bom, aqui tem mais análises e tal. Agora vamos para as manchetes dos jornais. E as manchetes, claro, têm uma predominância muito forte da convocação da seleção brasileira ontem. Está aqui, ó, que Brasil dividido, ó. Com Brasil dividido, Neymar é chamado aos 45 do segundo tempo, diz o Estadão. Realmente, ontem, quando o Neymar foi chamado, houve uma festa, né, dos Neymaretes, os fãs do Neymar. Né, o Neymar tem assim, uma legião enorme de apoiadores. Eu confesso que eu não sou apoiador do Neymar, não conheço, aprecio o seu jogo de futebol, vejo que ele tem problemas de comportamento, problemas psicológicos, né? Tem um pouco de soberba, defeitos e virtudes. Bom, seleção não é um colégio de freiras também, né? Seleção, mas quem joga futebol, não, ele se comporta mal, ele frequenta boate, ele gosta e é cheio de umas meninas estranhas, nada. O que você tem que olhar é como o cara atua no campo. Eu sei que o comportamento de um jogador no meio dos outros jogadores pode ser uma má influência, etc, etc. Mas o que tem que ser observado no Neymar é se ele joga bem ou não. Eu acho que jogando parado, ele claro, é uma forma de dizer, ele é igual ou melhor que muitos dos jogadores escalados para a seleção. Aí tem essa coisa, devia ter sido convocado, não devia. Aí tem o goleiro do Corinthians, o Souza, não foi, o Weverton foi, o João Pedro, que podia ter ido no lugar do Neymar. É sempre assim, não tem unanimidade nisso, né? Não tem unanimidade nisso. Aí está aqui ainda no Estadão, atacante que não havia sido convocado por Ancelotti vai para a sua 4ª Copa. Aí precisa ver se o Neymar vai topar ficar no banco. É complicado, ele é complicado. Você quer uma pessoa boazinha, chama alguém de um colégio de freiras, né, para ser armador da seleção, sei lá. Ele é complicado. Não sei não sei como você vê as complicações dele de maneira positiva ou não, mas que ele tem um grande potencial de jogar futebol. Eu imagino que se ele topa ficar no banco, se ele não estiver bem fisicamente, mesmo com uma pequena contusão, ou não recuperado totalmente de uma contusão, ele entrando nos 15, 20 minutos finais, ele pode decidir um jogo. Bom, eu tenho em mente a seleção de 70, que você talvez não tenha visto. A seleção de 70 só tinha craque. Eu comparo e acho essa seleção, digamos, pobre em relação a 70. Isso não quer dizer que ela não vai ganhar. O futebol brasileiro perdeu e os outros
Futebol, está certo, outros futebols cresceram. Portugal, Espanha, futebol africano. Então, os panoramas são diferentes. Eu não sei se cabe essa comparação, mas eu lembro que a de 70 precisou até arranjar um lugar de ponta esquerda para o Rivelino. Imagine, tinha sobra de jogadores. Aqui, mas Campeonato do Mundo envolve uma série de fatores e acho que o Ancelotti disse, não é o melhor que ganha, não é o melhor que ganha, é quem ganha aquele jogo. Você acha que se repetiria o 7-1 Alemanha-Brasil? Pode jogar 200 jogos, aconteceu num. Então, e aconteceu na Copa do Mundo. Bom, deixa eu ver as outras manchetes. Olha, ainda a Folha vai para o Irã. Irã avalia abrir Hormuz sem dar passagem para os Estados Unidos, afirma a porta-voz. A Polícia Federal está fazendo uma série de blitz no Brás, que é uma área de mercado de roupas, mercado populares, pegou lá 2 shoppings e está procurando roupa falsificada, tênis falsificado, especialmente roupa da seleção brasileira. Uma camisa original custa mais de R$700. É muito, 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 muito cara. Muito cara. E então as pessoas falsificam mesmo, quem quer ter e tudo, não justifica a falsificação, porque quem teve os direitos e quem vende direitinho paga imposto, etc., etc., e não pode sofrer uma concorrência desleal dos outros e tudo isso para dizer que, coitadas das crianças, precisam ter a camisa da seleção. Vai com uma camisa antiga, põe uma camisa amarela, resolve. Agora, quando eu vejo essa blitz da Polícia Federal, me vem à cabeça, e eu acho que você vai raciocinar comigo, o fato de, no processo do INSS, lembra, tem um processo do INSS, grande parte das pessoas mais necessitadas, pensionistas, velhinhos, foram roubados, e nós, outros pagadores de impostos, estamos devolvendo o dinheiro para eles, e os fatos não estão devidamente esclarecidos, aí, de repente, Niki está no meio da coisa, a Polícia Federal transfere, tira o delegado Guilherme Figueiredo Silva, que era quem chefiava as investigações da Polícia Federal, né? E transfere o Guilherme. Não, ele queria, é um ato normal. Gente, ninguém é tão idiota. Estão superestimando a nossa burrice. Esse delegado foi o delegado que aventou a possibilidade de examinar a vida, enfim, a relação do Lulinha, filho do presidente Lula, de investigar o Lulinha, de convidar o Lulinha para esclarecer determinados pontos que são pontos sérios, que o ligam. Pode ser que ele não tenha responsabilidade, mas tem que ser investigado, tem que ser chamado, tem que falar, tem que chamar aquela amiga dele. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Agora, ele ser afastado assim, mostra que tem uma operação abafa com A maiúsculo. Uma operação abafa com A maiúsculo. Não vem, por favor, o senhor delegado, chefe da Polícia Federal, me dizer que... Claro, ele podia até querer mudar, ele é capaz de confirmar, você não perde o emprego. Ele podia querer, mas não era oportuno. Se alguém vem e diz, olha, eu estou cansado, eu preciso mudar, eu quero
quero ser delegado em Fernando de Noronha, que não tem crime, aí quero ir para lá. Mas aí, olha, quando terminar essa investigação, você está no meio, envolve o filho do presidente da República, que você apontou como suspeito, você, enfim, precisa ser investigado, não é hora, você espera, depois você será liberado. Não foi isso que aconteceu. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Abafar esse roubo, esse furto que tem gente lá de cima, do andar de cima, manipulando, manobrando esse dinheiro público roubado da população. E acabou o assunto, vai desaparecendo, aí aparece a Polícia Federal em 2 galerias lá do Brás, fazendo uma operação por causa de camiseta, tênis, falsificação de Maria Mole, sei lá, uma história rocambolesca. Pense. Bom, que mais que a gente tem que... Bom, aí vamos... Irã. Você sabe que o noticiário todo aponta o Trump queria invadir o Irã hoje. Estava marcado, mas aí diz o governo americano, que os países do entorno lá, países amigos, pediram para ele não fazer isso, e ele resolveu abortar essa operação. E também Cuba, ele está invocando com Cuba. Cuba comprou 200 drones, e aí os Estados Unidos, 200, né? Vocês compraram, vão atacar e tal. Cuba está sem gasolina, sem luz, sem comida, comprou 200 drones, como se fosse resolver a guerra. O fato é o seguinte, comprou 200 drones, porque se for invadida, ela vai jogar os drones dos Estados Unidos e tentar causar um prejuízo. Mas agora tem um outro fator. Está aqui, Irã avalia abrir Hormuz sem dar passagem para Estados Unidos, afirma a porta-voz. Estados Unidos e Israel. Não vai ficar assim, né? Você acha que os Estados Unidos vão ficar contentes com isso e vão concordar? Não estão chegando a acordo. O Trump se enrolou nessa invasão e não consegue mais sair dela. Deixa eu ver o valor que a gente tem esquecido. Olha aqui. Empresa nacional renegocia 670 bi em dívida. Empresa nacional aí quer dizer o conjunto das empresas nacionais, não é uma só. Brasil cresce no portfólio de estrangeiros, mas cenário é de volatilidade. E tem uma coisa importante que certamente terá influência na política internacional dos Estados Unidos. Ouça. A aprovação de Trump é a pior do atual mandato. Quer dizer, ele vai fazer alguma coisa para tentar reverter essa situação. Eu vou ler a notinha aqui, é das agências internacionais, publicadas no Valor Econômico. A taxa de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu ao menor nível de seu segundo mandato, ficando em 37% em meio 37% em meio à forte impopularidade do conflito do Oriente Médio. Segundo pesquisa do New York Times /MENA, quase 2/3 dos eleitores afirmaram que a entrada dos Estados Unidos na guerra foi um erro. Para menos de 1/4 dos entrevistados, o conflito compensou
os custos envolvidos, segundo a pesquisa. Aí vai por aí adiante. Você acha que ele não está pensando nisso com eleições? Não é ele que está envolvido, mas é o partido dele. Com eleições americanas se aproximando, você acha que ele vai ficar calminho? Não vai, né? Tem um outro assunto aqui que é o Messias. O Estadão parte para cima da ideia do Lula de enviar de novo, né, o nome do Messias para ser submetido de novo ao Senado, né, se aprova ou não aprova. Aí aparece, ninguém percebeu, nem eu não percebi, do regimento do Senado, uma decisão que é a seguinte: só pode no outro exercício. Então, neste ano, acabou. Neste ano, não pode. Então, você pode. Aí, né, são capazes de várias coisas. Inclusive, tem gente que fala em mudar essa decisão que existe no Senado, né? Então, lá nos regulamentos do Senado. Mas o Lula insiste em que vai mandar o Messias. Enfim, o Estadão faz um editorial, a petulância de Lula. Como o currículo de Messias não melhorou desde a rejeição pelo Senado, cogitar nova indicação dele ao STF revela menosprezo pelos mecanismos de freios e contrapesos da República. Aí você diz, não, mas aí pode mudar de opinião, ou, né? Então, aí eu vou ler um trechinho do Estadão aqui, o texto, né, que explica muita coisa. Depois, até o final do editorial, depois de barrar o nome considerado inadequado para o Supremo, o próprio Senado seria chamado a reinterpretar suas regras para viabilizar justamente aquilo que acabara de rejeitar. Sabe-se lá a troco do que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, permitiria isso. Mas dá para imaginar. O Estadão. Tem uma notícia aqui: Fernando de Noronha está experimentando um sistema de energia solar. A energia em Fernando de Noronha funciona com a óleo, diesel. A governadora, estava todo mundo lá começando a inaugurar um sistema solar. Aí o sistema solar vai usar a energia durante o dia e vai acumular em baterias à noite. Já tem um sistema, tem uma foto. Eu me assustei um pouco com o tamanho das placas fotovoltaicas, que podem prejudicar a natureza, mas me parece que está colocada num bom lugar. Deixa eu ver, Centrão caminha para a neutralidade, eu já disse, não acredito, mas tudo pode acontecer. Ato da mesa do Senado pode... Arrecadação extra com alta do petróleo este ano chegará a 40 bi. O Vorcaro tem essa história, né, a gente não sabe mais, dá uma sumida, mas tem uma bruta operação abafa. Do INS, olha, INSS, juízes do IMP usam parecer do TCU para manter benefícios iguais. Nossa Senhora, e claro, fica faltando um monte de coisa, fica faltando, eu não pude dar todo o noticiário, enfim. Tem muita coisa faltando, inclusive no plano internacional. Você viu que Israel anteontem matou um comandante do Hamas em Gaza. Quem tomou cafezinho conosco? Rubens Alves, Genário Guimarães, Daniel Afonso, Lucas Ziete, Iraci Moreira, Elismar Gonçalves, Débora Claro, Luiz Andreoli, Clênio Finco, Márcia Place, Isabel Teixeira,
Levita Maria, Levi dos Santos de Arujá, Simone Souza de Campo Limpo, Renato Milnitz e de São Francisco do Sul e Marcos Dávila de Rondonópolis. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Tem que passar o Brasil a limpo e urgente. Bom dia.